Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e nesse vídeo quero fazer um resumo de uma entrevista que o general Santos Cruz, ex-ministro de Bolsonaro, ele que é general da reserva, concedeu ao professor Marco Antônio Villa. Ele soltou o verbo, falou coisas importantes. Eu quero trazer também aqui que Bolsonaro ontem divulgou um vídeo no seu Facebook, apagou depois, tem ex-aliado acusando o Carluxo de ter feito isso, Carluxo que comanda as redes sociais, mas é importante a gente observar a estratégia deles. E também quero trazer Janones, que atuou na noite de ontem para fritar o ministro da Defesa, que Janones foi desmentido minutos depois. Vamos ver o que está por trás dessa movimentação de Janones aqui. Enfim, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda, se puder se inscreva. Quando eu parei para gravar, a gente estava quase chegando em 109 mil inscritos, estávamos a menos de 100 e a sua inscrição pode ser muito importante, assim como ativar o sininho, like se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho chegue mais longe, engajamento. Faz com que o YouTube recomende o nosso vídeo para mais pessoas e elas venham para cá, que aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, antes de trazer o resumo da entrevista do general Santos Cruz, vale destacar que ele é alguém que foi ministro de Bolsonaro, mas rapidamente rompeu com o ex-presidente. Eu tenho muitas divergências com ele no campo econômico, ele defende muitas ideias liberais que você pode defender, não é pecado ser liberal no Brasil, mas que estão provadas que não estão fazendo bem para o nosso país. Cheguei a fazer um vídeo já aí há alguns meses em relação a alguma fala do general no sentido do pensamento econômico dele. Mas ele é alguém que merece ser ouvido com muita atenção. E ele foi entrevistado pelo professor Villa, que, diga-se de passagem, é um ótimo entrevistador. E aí ele falou o seguinte, vamos pegar aqui os principais pontos. O general disse que no dia 8 foram praticados, sim, vários crimes. Ele vai elencar lá vários deles. Disse que não foi surpreendido com o que aconteceu, porque vem alertando, segundo ele, há 4 anos, que extremismo político sempre acaba em violência. Ele chegou a escrever um livro recentemente, não li ainda, mas ele destaca aqui no livro, ele colocou que poderia, enfim, tudo indicaria que terminaria em violência esse extremismo político do bolsonarismo. Que ele alertou que existe uma indústria de fake news organizada, que não é novidade, mas é bom você ver um general tocando nesse ponto também. E ele fala que essas fake news manipulam muitas pessoas, muita gente mentindo e dizendo que liberdade não tem limite. E segundo o general, tem sim, que fake news, por exemplo, está fora do contexto de liberdade, porque vai manipulando a opinião pública. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque a gente observa algumas fotos de pessoas mais idosas que estavam lá nos protestos, e a gente tem dificuldade de aceitar, em alguns casos, que aquela pessoa estivesse lá para praticar deliberadamente a maldade. A gente observa o seguinte, não estou aqui tirando a responsabilidade de ninguém não, mas é porque essas fake news compartilhadas ao longo dos últimos anos, elas vão bombardeando essas pessoas nos grupos de WhatsApp, em Telegram, enfim, e essas pessoas elas vão aos poucos acreditando daqui, acredita ali, e daqui a pouco ela não passa mais a distinguir o que é verdade do que é mentira. E aí você observa pessoas simples, humildes, que acreditam de verdade que estão lutando contra o comunismo que será instalado pelo Lula no Brasil, que é uma grande bobagem. O Lula dizia de boca cheia que nunca na história desse país os bancos ganharam tanto dinheiro quanto nos meus governos. Sim, os governos do PT, os bancos, que quem é comunista não tem simpatia por banco. Os bancos ganharam 8 vezes mais dinheiro do que nos governos do Fernando Henrique Cardoso. Então não tem nada de comunismo, assim, esse medo que muitos têm, mas eles acreditam nisso. Acreditam que Lula vai sair fechando igrejas. Isso era compartilhado na campanha, antes da campanha. Grande bobagem, que a nossa bandeira vai ser vermelha e que a gente tem que lutar para mantê-la verde e amarela. O PT ficou no poder 13, 14 anos, não mudou a bandeira do Brasil, mas elas acham que Lula vai mudar. Então elas pensam que estão de fato lutando pelo Brasil, que estão defendendo a nossa pátria, a nossa bandeira, a família, Deus, a liberdade, porque elas são alimentadas com mentiras propagadas, aí sim, que eu estou distinguindo as pessoas que eventualmente sim cometeram crime também porque acreditaram nas fake news, mas tem que ir atrás dessa rede de ódio, de fake news, de mentira que, enfim, que se espalha pelo Brasil. E aí, sem falar que eu estou pegando essa questão mais recente, mas na pandemia era um negócio escandaloso.
né, fake news em relação à vacina com chip, gente não queria tomar vacina porque não sei o que, uso de máscara, urnas eletrônicas aí mais recentemente, fake news em torno delas. Então realmente tem muita coisa que tem que ser investigada. O general, voltando aqui, reclamou da tolerância com questionamento das eleições sem apresentar provas, que isso vem, segundo ele, contaminando o ambiente há muito tempo. E por falar nisso, ontem Bolsonaro, no seu Facebook, compartilhou um vídeo que foi apagado 2 horas depois. E no vídeo estava escrito uma legenda, né, em alta lá, assim, em destaque: Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE. Isso aqui é gravíssimo, gravíssimo. Né, o vídeo foi postado originalmente por uma outra conta, mas quando ele compartilha, ele chancela, ele avaliza isso aqui. E Bolsonaro, que já está aí numa situação muito delicada, na minha opinião, se complica, mesmo tendo apagado, mas muita gente nesse período de 2 horas baixou o vídeo pro seu telefone, aí joga no WhatsApp, no Telegram, ou pega o vídeo, baixa e posta lá no seu Twitter, no seu Instagram, no Facebook, em outra rede social. Então, durante esse período, ele ajudou a espalhar esse tipo de situação aqui. E aí, nesse vídeo, mostra lá parte de uma entrevista do bolsonarista Felipe Jimenez, um dos procuradores do Mato Grosso do Sul, e certamente o TSE vai atrás disso aqui. Julian Lemos, ex-aliado de primeira hora de Bolsonaro, já gravei um vídeo aqui, né, quando o Julian Lemos falou coisas assim muito corretas lá no final do governo Bolsonaro. O Julian rompeu lá atrás, ele era da turma ali que apostava no Bolsonaro muito antes de muita gente apostar. Quando Bebiano, enfim, Paulo Marinho, ele era daquela turma que estava e depois rapidamente também rompeu. O Julian Lemos, deputado federal, mas que não conseguiu se reeleger, ele postou o seguinte em relação a esse vídeo publicado: se conheço o Bolsonaro, 100% certeza que ele não postou nada, o que não o exime da responsabilidade. Porém, esse tipo de coisa é o filhote maluco que faz, sim, Carlos Bolsonaro, que por vezes, sem o remédio na hora certa, surta e afunda ainda mais Bolsonaro. É uma paranoia diária aqui. Quando ele fala que conhece bem Bolsonaro e joga na conta do Carluxo que sim, controla as redes do pai, porque o Bolsonaro tá com medo. Bolsonaro tá piando fininho em relação ao Alexandre de Moraes, porque ele sabe que pode parar na cadeia a qualquer momento. Já tem pedido de extradição de Bolsonaro, vamos ver se a justiça vai aceitar esse pedido. Lá nos Estados Unidos também alguns congressistas não querem Bolsonaro por lá, estão se organizando para mandar Bolsonaro de volta para o Brasil. A Itália agora está falando que não quer receber Bolsonaro também. Então Bolsonaro está numa situação muito delicada e o Bolsonaro Jair sabe que um vídeo como esse aqui pode complicá-lo ainda mais. Então o Carluxo deve ter compartilhado, o Bolsonaro talvez estava até dormindo já, alguém alerta Bolsonaro e vai: apaga isso aí, meu filho, pelo amor de Deus. Porque Bolsonaro, insisto, tá com medo sim, porque ele sabe que a temperatura aumentou e a situação pro lado dele se complicou demais. E sem falar que isso aqui, no momento em que o Brasil, né, passa por um período de instabilidade gigantesca, por conta também dos atos do dia 8, essa postagem joga mais gasolina no fogo. Então, realmente, vamos ver qual vai ser a reação, né? Isso aqui vai ser mais um, né, elemento no que pode levar Bolsonaro para a cadeia e também na inelegibilidade. Voltando ao general na entrevista, negou que as Forças Armadas se deixaram ser usadas por Bolsonaro, o que surpreende muita gente que enxerga as Forças Armadas, né, sim, sendo usadas por Bolsonaro e tudo mais. Mas ele negou isso lá e disse que a prova é que as Forças Armadas, enquanto, né, digamos assim, instituição de Estado, não embarcaram na tese golpista que eventualmente um ou outro general de pijama pode ter defendido. Disse, inclusive, que caberia ao poder político se dirigir aos acampados na porta dos quartéis e não aos comandantes militares. E nesse caso, quem tinha que ter feito? O general soltou o verbo, era Bolsonaro. Né? Aí ele fala, inclusive, que esse movimento de Bolsonaro é uma covardia, esse silêncio durante 2 meses, que Bolsonaro tinha obrigação de se manifestar sobre os acontecimentos nacionais, e disse que ainda tem obrigação, não é porque virou ex-presidente agora que deve se calar e ficar omisso em relação a isso tudo. Aí ele fala que era ou Bolsonaro ou o ministro da Defesa que estão na esfera política que deveriam se dirigir aos acampados. E aí ele toca num ponto importante, que Bolsonaro, quando fica em silêncio, acaba alimentando em muitos essa expectativa, essa falsa esperança, né, de que vai acontecer alguma coisa, enfim, e ele soltando fotos aqui e ali, e as pessoas se alimentando disso, que Bolsonaro tinha consciência que não seria capaz de reverter resultado, de continuar no poder. Então caberia a ele,
né, com a autoridade de um presidente da República, de um líder de grupos extremistas, de vir a público e desmobilizá-los, e ele não fez. Sobre a imagem da direita, vejam bem, ele disse que ela precisa se livrar do Bolsonaro e dos extremistas. Indagado se ele tentou alertar o governo enquanto fez parte dele, disse que sim e que já percebeu algo errado no discurso de posse de Bolsonaro, que não foi um discurso de união, e ele tem razão. Eu assisti o discurso na época e falei, vai dar errado. Esse discurso aqui não aguenta 4 anos. Ele lembrou que, inclusive, um presidente, quando é eleito para governar para todos e não apenas para quem votou nele, como tentou fazer Bolsonaro. Defendeu a punição para os que cometeram crimes no dia 8. E sobre o ministro da Defesa, que é um ponto importante em que eu fecho essa parte e vou para outra parte do vídeo, ele até entende que o ministro Zé Múcio tem optado por uma estratégia de não acirrar muitos ânimos no começo, tentar uma saída lenta, né, para esse impasse que tinha na porta dos quartéis e dessas mobilizações. Mas o general Santos Cruz reconhece que o ministro errou na sua avaliação. E por falar em ministro da Defesa, em que muitos de fato defendem que ele peça demissão, que ele assine uma carta de renúncia para evitar desgaste para o Lula logo no começo, André Janones, deputado federal, considerado por muitos o Carluxo do Lula, postou o seguinte às 10h06 da noite de ontem. Urgente. Ministro da Defesa José Múcio deve entregar sua carta de renúncia nas próximas horas. Aí, às 10h23, portanto, 17 minutinhos depois, o jornalista Daniel Adjuto postou o seguinte: atenção, ministro Zé Múcio acaba de me responder que não entregará a carta de renúncia. O jornalista, minutos depois, disse que ao indagar o ministro, ainda citou Janones, que tinha divulgado isso nas suas redes sociais, perguntou se era verdade e ouviu um não. Aí o Janones, às 10h39, voltou. Atualização. Recebi informação da renúncia do ministro de fonte que, até aqui, tem se mostrado segura e confiável. Todavia, o ministro Zé Múcio nega que irá renunciar. Bom, aqui muita gente fala, o Janones estava querendo like, estava querendo engajamento. Vamos ter calma nessa hora. É claro que ele é fissurado por engajamento, por like, por essa coisa em rede social. Mas aqui o que a gente tem que observar é que está mais do que na cara que foi um movimento de uma fritura interna. Na minha opinião, posso estar enganado, deixa aqui o comentário de vocês, alguém no governo, ou o próprio governo, querendo, né, a cabeça do José Múcio, querendo que ele, de fato, pedisse demissão, assinasse essa carta, ou vazou essa informação falsa para o Janones, né? Ele fala aqui que a fonte que era confiável, né, passou essa informação para ele, e aí, sabendo que o Janones é louco por postagem e tal, o Janones ir lá, isso aqui causar um desgaste, gerar especulação e acabar desgastando o ministro da Defesa ainda mais, que já está bastante desgastado. Ou então é alguém que entra num acordo ali e fala, Janones, nós não tem essa informação não, mas posta aí. Vamos ver até onde que isso vai que ele confirma. E detalhe que aconteceu tudo bem à noite, quando seria mais difícil para a imprensa entrar em contato com o ministro para saber se era verdade ou não. Mas a imprensa, né, o Daniel, que conseguiu entrar em contato, e goste-se ou não do ministro, ele agiu bem e agiu rápido, desmentindo o Janones. Quando eu falo que ele agiu bem, não quer dizer que eu queira que ele continue no cargo, não é isso. Eu estou falando, né, de que ele agiu de forma correta, rápida, né, apagando logo esse incêndio ali na noite do dia 10. Agora, Janones é isso, não teve espaço nenhum no governo, queria o apoio do Lula para presidir a CCJ, a principal comissão da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça, a que ponto chegamos. O PT já disse que ele não terá, e agora caberá a ele, será esse tipo de papel, de ficar, enfim, servindo aqui de alguém para fazer esse tipo de serviço, quando é do interesse do governo, mas já tem muita gente dizendo que o Lula percebeu o perigo que é estar perto do Janones e já deu um jeito de afastá-lo. Tanto é que a gente não percebe Janones próximo do presidente, enfim, não tem participado de reuniões, alguém que tá aí já mais escanteado e, na minha opinião, acho que faz bem. Pessoal, então é isso. Quem gostou, compartilha o vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu e até mais.